A partir de hoje, o SBT Interior faz uma rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Os 8 candidatos foram convidados e a sequência das entrevistas foi determinada por sorteio, feito na semana passada de forma virtual com os representantes dos partidos. O primeiro entrevistado é o candidato pelo PSOL, Reverendo Paulo. Candidato, a sua entrevista tem 12 minutos, o nosso tempo começa a ser contado a partir de agora. Um bom dia para o senhor. Já começo perguntando o seguinte, candidato. O senhor nasceu em São Paulo, veio para a região em 2013, morou em Pereira Barreto e depois em Araçatuba. Um curto espaço de tempo, se assim a gente pode dizer. Minha pergunta é a seguinte: o senhor conhece a cidade a fundo, a ponto de querer administrar um município com o porte de Araçatuba? Bom dia, Casagrande, bom dia, Araçatuba e região. Olha, eu vim em 2013, como você disse, mas a minha família já é da região. Minha família aqui é originária de Goiânia, então eu passei toda a minha infância frequentando aqui a Noroeste. E apesar desse pouco tempo, como a pastoral da terra, que eu gosto muito de fazer, então sempre rodei toda esta região, e também fazia trabalho aqui em Araçatuba já desde então. E além de tudo, além dessa questão pastoral, então você está sempre na periferia, procurando trabalhar com o povo mais necessitado da cidade, Eu também fui motorista de aplicativo, então eu posso dizer que conheço a cidade, digamos assim, de cabo a rabo. Fora isso, nós, durante o tempo de pré-campanha, rodamos novamente toda a periferia para conhecer quais são as necessidades, quais são as dificuldades, quais são os sofrimentos do povo que está passando agora, principalmente agora, agravado pela pandemia e pela situação econômica que estamos passando no Brasil e no mundo. Vou até tocar nesse ponto que o senhor falou, durante a pré-campanha, o senhor esteve, fazendo esse contato, principalmente nos bairros mais periféricos, e eu percebi que o senhor bateu muito na tecla de zeladoria. Então, reclamando de praça abandonada, reclamando de falta de asfalto em alguns locais, transporte público que não funciona, etc. Minha pergunta é: como melhorar esse cenário sem aumentar os gastos aí da prefeitura? Afinal, os cofres têm sofrido impacto gigantesco por conta da pandemia, a arrecadação tem diminuído. Então, como fazer isso sem onerar ainda mais? Aliás, não só tem diminuído, como com certeza vamos ter uma diminuição ainda maior para o ano que vem, devido à crise econômica que se encontra, como eu já disse, no Brasil, no mundo. Então, essa redução econômica toda, é preciso o quê? É preciso ter controle. Controle dos gastos públicos. Então, você tem muitas despesas, por exemplo, nas OSs, que é uma zona totalmente nebulosa, isso precisa ser auditado, isso precisa voltar ao controle público. Outra forma também que pode se fazer, e nós pretendemos fazer, é implantar, por exemplo, a utilização gradual de inteligência artificial para que tenha uma auditoria constante das despesas públicas. Dinheiro tem, só que ele está sendo mal gasto, ou, enfim, eu prefiro não ficar aventando nenhuma outra hipótese, mas talvez, com certeza, está sendo mal gasto, porque a máquina pública é muito grande, muito grande. E o funcionalismo público, ele vem sendo muito maltratado. Como eu já disse antes, o funcionalismo é um tesouro, precisa ser valorizado, porque é ali que está o conhecimento. E com esse conhecimento aliado à tecnologia, nós temos como verificar aonde é que estão vazando esses recursos e ter um melhor aproveitamento desses recursos públicos. Falando em arrecadação, a gente tem uma projeção de arrecadação para o ano que vem superior aí a 690 milhões, é uma previsão que se tinha para 2021. Será inevitável com que essa arrecadação seja muito menor. A gente já sabe que a cidade tem muitos problemas, como todos os municípios sempre têm. Como tentar driblar, principalmente no primeiro ano do eventual mandato do senhor, tentar driblar essa falta de dinheiro para não ficar justificando depois, por exemplo, falhas no seu mandato, atrelar a falta de dinheiro? Em relação às despesas, como eu já disse para você, é o controle. Nós temos que ter um melhor controle das despesas públicas. Em relação às obras que têm que ser feitas, o PSOL tem 10 deputados, no Congresso Nacional. Nós temos também na Assembleia Estadual. Então, na questão de emendas parlamentares, nós temos uma boa chance, boas condições de conseguir emendas parlamentares para trazer recursos necessários para obras que são urgentes aqui no município. O senhor é a favor ou é contra parcerias público-privadas? Olha, isso depende muito do ponto de vista. Por exemplo,
uma coisa que eu acho um absurdo não existir aqui em Araçatuba. Você falou que a gente foi falando das praças, dos equipamentos, da falta de lazer aqui em Araçatuba. E uma coisa assim, que eu acho um absurdo, é com esse calor todo, você estava falando do calor, né? Nós estamos passando essa dificuldade, como é que não tem piscina pública aqui? Como é que não tem equipamentos de lazer com piscina pública aqui em Araçatuba? Então, isso pode ser feito de que forma? Com investimento totalmente privado ou público, ou pode haver uma parceria com o SESC, com alguma entidade nesse sentido, para que possa se oferecer esses serviços de lazer e também de esporte para a população em geral, na periferia, obviamente. Candidato, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito aqui na região com 79,73% dos votos, ou seja, 8 em cada 10 araçatubenses votaram num presidente que tem características, tem um plano de governo de direita. O senhor acha que tem cenário, tem clima e possibilidade de eleição de um partido de esquerda como é o PSOL? Eu tenho certeza que existe possibilidade. Eu acredito que a eleição passada foi uma eleição movida pelo ódio, né? E o resultado disso, as pessoas, o povo já está sofrendo. Então, eu acredito que agora não, nós vamos dar uma esperança, nós vamos para uma eleição na esperança, no amor, né? Em busca do quê? De apoiar todas as pessoas que estão sofrendo, né? As pessoas que estão sendo oprimidas pelo que está acontecendo agora em todos os sentidos. Mas é suficiente conseguir reverter esse quadro? Porque a gente fala em 8 em cada 10. É um volume muito grande de eleitores que simpatizam com uma gestão de governo bolsonarista, enfim, que tenha características de direita. Como conseguir convencer talvez os indecisos ou os arrependidos a votar numa linha de trabalho como é a do PSOL? Olha, eu acredito que é exatamente isso. O trabalho não é de convencimento, mas é um trabalho de formação e de conscientização. É nesse ponto que a nossa campanha tem trabalhado, indo nos bairros, conversado com as pessoas, mais do que simplesmente ir lá e distribuir folheto. Nós temos feito reuniões com as pessoas, conversado com as pessoas, tanto que, assim, eu costumo dizer que o nosso trabalho já ganhou. Nós já ganhamos, porque o nosso objetivo é trabalhar pelo povo. Então, só nessas rodadas que nós fizemos, aí pelos bairros da periferia, 4 novas possibilidades de associações estão nascendo, tanto de moradores, como de horta, como de catadores também. Então, esse trabalho ele já está acontecendo. O nosso objetivo é ganhar as eleições? Sim, estamos trabalhando para isso. Mas o objetivo final não é esse. O poder é uma ferramenta. Tá? O nosso objetivo é o poder popular, ou seja, as pessoas se empoderarem. E, nesse sentido, já ganhamos esta campanha, este pleito. Falando em povo, né, como o senhor tem dito, campanha popular, enfim, o slogan da campanha do senhor é justamente esse: agora é a vez do povo. Exatamente. Minha pergunta é a seguinte: o senhor pretende administrar para o povo ou com o povo? Se for com o povo, quais as ferramentas? A gente sabe que existem orçamento popular, enfim, quais ferramentas vão ser utilizadas para que a população se sinta representada dentro de uma eventual gestão do senhor? Com certeza, agora é a vez do povo. Orçamento participativo, tá? Com todas as bases que existem para o trabalho com orçamento participativo. Isso em todos os lugares em que isso foi implantado, foi um sucesso, né? Porque é o povo decidindo de que forma que vão ser utilizados os recursos no município. Maior prestígio, maior empoderamento para os conselhos. Hoje você não tem praticamente atuação dos conselhos, então você tem que ter a atuação mais forte do Conselho Municipal de Saúde, tem um Conselho Municipal de Transportes, enfim, todos os conselhos, e também através do quê? Esse trabalho nas associações. Então, onde há associação, reforçar o trabalho com as associações de moradores, associações de bairro, aonde não há, buscar criar, para que possa haver esse importante instrumento de participação popular na vida pública da cidade. A gente sabe, a gente acompanha, enquanto jornalista, a gente acompanha algumas reuniões de orçamento popular ou participativo, como queremos chamar. A gente vê que a adesão da população é muito baixa. Então as reuniões são muitas vezes esvaziadas, ou quem está lá é uma ou outra pessoa que tem ali uma participação no mundo político um pouco maior. Como conseguir, em um momento como esse, de tanto descrédito com a política, convencer que as pessoas têm uma parcela de participação ao ponto de decidir
Como o orçamento vai ser utilizado no bairro dela, por exemplo? Olha, existem várias formas de fazer isso, mas se você olhar, eu sei que, desculpa, nós não entregamos o programa para você ainda, é um programa que está dando muito trabalho, porque é em cima de todas as informações que foram captadas durante essas visitas, essas conversas, então realmente é um trabalho focado aqui em Araçatuba, né? Isso está dando bastante trabalho. Mas vocês vão verificar quando vocês tiverem o projeto, nosso projeto em mãos, né? Nosso plano em mãos, que a questão da formação passa por todos os setores, tá? E nessa questão da formação é algo que eu sou apaixonado. Então, o prefeito, ele não vai ficar ali na prefeitura, no Paço Municipal. Ele vai estar em todos os lugares. E nessa formação, eu vou estar em todos os lugares. Eu vou fazer parte dessa formação na escola, nas UBSs, em todos os cantos que houver possibilidade, onde for fazer formação, eu vou estar presente também, tá? Para reforçar o quê? Esta importância da participação popular em todos os setores da vida do município. Candidato, em um ano, Araçatuba perdeu 803 vagas de emprego. Vagas que realmente foram fechadas e não foram repostas depois com algum outro segmento. Ou seja, 803 pessoas que perderam o emprego e não conseguiram uma recolocação no mercado de trabalho. Qual a proposta do senhor e do seu partido para conseguir fazer com que a geração de empregos volte a crescer em Araçatuba? É muito importante que o município reforce a questão da ajuda ao pequeno e médio empresário. Também na formação de cooperativas. Só para você ter uma ideia, logo no começo da pandemia, voltou, por exemplo, máscaras. Não tinha máscara em lugar nenhum. Um dos nossos filiados fez um mutirão e conseguiu entregar não sei quantas centenas de máscaras. Através do quê? Trabalho voluntário de costureiras. Como nós não tínhamos alcance ainda, não pudemos fazer mais do que isso. Mas logo de saída, se houvesse sido feito isso, no sentido de montar essa cooperativa, para que elas pudessem começar a fazer as máscaras, para vender essas máscaras, você já teria criado quantos empregos? Então, da mesma forma, você pode ter essas cooperativas, você pode ter o fomento, né, à pequena e média empresa, porque quem gera emprego é a pequena e média empresa. Tá? Isso é básico. Então, as cooperativas, pequena e média empresa, isso é a questão de empregos. Tá? Essa é a questão de empregos. E a cidade ela tem que ser autônoma o máximo possível. E principalmente na questão da segurança alimentar, de ter soberania alimentar. Então, para isso, é preciso investir no campo. Então, você fazendo isso, você tendo soberania alimentar, você tendo criação de vagas de emprego, criação de negócios, através do incentivo a cooperativas, através do pequeno e médio empresário, a gente consegue fazer isso. Tá certo, candidato. Seu tempo chegou ao fim, 12 minutos e 10 segundos. Agradeço muito a participação do senhor aqui no nosso SBT Interior. Até a próxima.